Amigos, vocês desculpem porque eu estava aqui assim, como diz, aqui em Minas Gerais, tomando um banho para conseguir gravar o vídeo. Eu passo assim, um pouco apressada, porque eu lembrei e preciso fazer esse vídeo. E se eu deixar para depois, aí eu vou envolvendo com outras coisas e não faço. E eu creio que é um alerta, é uma chamada à reflexão. Vocês não reparam, eu estou aqui acamada, estou recuperando mais lento de uma queda que eu levei aqui no sítio, molhando as plantas. Eu tropecei em uma ferragem e clamei a Deus por socorro, porque tinham 2 barras de ferro por perto e eu tropecei. Eu agarrei o meu pé direito no arame e eu fui caindo assim como se eu quisesse nadar. Gente, mas eu não queria nadar, porque o que tinha diante de mim era terra e pedras, grandes e pequenas. Eu levantei os braços assim e clamei: Pai, socorro, por favor. Então eu machuquei assim, o joelho esquerdo, onde já existia uma artrite. E, segundo a avaliação que minha filha fez, está querendo inflamar. Por causa da glicemia, né? Então a gente tem que ter todo cuidado. E tive umas escoriações, assim, sabe, nos braços. Mas é uma coisa muito desagradável. Cair nunca é bom. Nunca foi, nunca é e nunca será. A gente passa um aperto, né? Mas tem casos que são piores, porque às vezes tem fraturas, às vezes cortes mesmo, né? Mesmo lesões maiores. Mas graças a Deus, a coisa foi menos. Mas eu estou assim, quando a gente fica assim mais parada, a gente fica pensando mais, faz uma leitura aqui no social, faz outra leitura ali no social, faz uma leitura na internet, porque eu observo, eu leio, eu faço a leitura corporal, o que não é novidade, porque eu sou psicanalista. Desde 2004, 2008, eu fiz pós-graduação em psicanálise clínica, teorias psicanalíticas. Sou também terapeuta e fiz um curso muito bom da TRG, uma especialização sobre a leitura corporal, e também sei ouvir, mesmo na internet, ouvir as falas das pessoas. As boas falas nós guardamos e as más nós descartamos para o lixo. Mas é muito importante, sim, prestar atenção. Prestar atenção também no momento em que nós estamos vivendo, né, os acontecimentos. Uns bons, outros péssimos. E os que são péssimos, são tão malignos, que costumam neutralizar os bons. Não, mas nós vamos lá e puxamos os bons, vamos guardar para nós e deixar que os bons transformem em saber, em saúde,
saúde da alma, saúde mental. Não estou querendo dispersar, não estou explicando para vocês onde eu quero chegar. É uma chamada de consciência, uma chamada assim, gente, parem, por favor, e vão pensar, vocês que estão na internet sempre produzindo conteúdos, tem um nome até muito bonito, que é o produtor, né, de conteúdos virtuais, produtores de conteúdos virtuais. Gente, tem um lado que eles falam que são influência, que às vezes podem até ganhar algum dinheiro por causa das curtidas. Nós sabemos que curtidas não é de graça. Para quem está produzindo conteúdo. Olha, produtor, agora eu estou falando não estou falando, só mencionei, ventilei assim sobre influência, que tem muitos assim, pessoas maravilhosas que fazem excelente trabalho, no sentido assim, positivo, e tem aquele outro lado também que nós todos sabemos, porque nós não somos bebês, não somos crianças. Tem pessoas que raciocinam, que prestam a atenção. Estou falando desse produtor de conteúdos virtuais. E estou falando desse que fica lá curtindo também. Povo que clica aqui, clica ali, clica ali. Eu vi uma vez alguém estava discutindo não, alertando quanto a isso. Parece que foi o Pablo Marçal, porque na época da campanha dele por São Paulo, eu achei que era algo diferente, a fala dele, a maneira assim de abrir assim um pouco a mente das pessoas. Então assim, eu acompanhava e eu lembro que ele falou sobre isso, sobre pessoas que vão para a internet e ficam lá só dando aqueles cliquezinhos ali, aquelas curtidas e não fazem mais do que isso, não procuram evoluir. Sabe? Ele falou nesse sentido assim, ele falou em termos de construção do ser humano, da pessoa conseguir ganhar um dinheirinho, um dinheirão, né? Que a internet dá dinheiro, porque senão não teriam tantos por lá e a internet não seria o que é. Inclusive, presta-se esse grande favor, né, das comunicações, serem ligeiras, de ficarmos a par de tudo, porque antes só quem pagava muito conseguia comunicar o bem, que o mal, ele vai a cavalo, né? Ele voa. Agora, o bem era difícil, tinha que pagar muito caro. E a internet possibilitou isso tudo de bom. Usa para o mal quem quer usar para o mal e usa para o bem quem quer usar, quem é do bem. Vamos dizer assim. Então, eu lembro, ele falou e eu fiquei prestando atenção nessa palavra dele, mas agora eu volto aqui para o meu pensamento, para o meu raciocínio, para o objetivo em que eu estou aqui. Gente, curtida dá dinheiro. Ó, prestem atenção, mas dá dinheiro para quem? Quem que ganha muito dinheiro com as curtidas? Tanto no YouTube, Facebook, Instagram e aí por diante. Nas redes.
nas plataformas. É que poucos sabiam disso, gente. Poucos sabiam. Então, eu estou com uma fala geral, convidando vocês para refletir, vocês que ficam aí curtindo. Ah, curtir coisa de fofoca, porque tem gente que gosta. Eu, pelo menos, particularmente, nem na vida real, nem virtual, não me interessa. De jeito nenhum, nunca interessou. Eu quero é seguir a minha vida, trabalhar, estudar, trabalhar, cuidar da minha família e fazer aquele bem na área social, nas ações sociais que eu amo. Aí fica ali curtindo aquela coisa, dando ibope para outros. Mas vocês, os que estão aqui, que não ganham um tostão, que têm as necessidades de vocês, que trabalham de sol a sol. Oh, gente, comecem a pensar nisso. Como vocês poderiam negociar essa questão, abrindo a mente de vocês, posicionando, procurando assim uma âncora virtual, onde estarem reivindicando é a palavra correta, não só virtual, porque hoje em dia tem acessos, tem referências, tem locais que vocês podem ir para tratar dos assuntos virtuais. E mesmo com suportes, escrevendo também, teclando, gravando vídeos. Ó, esse pessoal da internet, eles são pessoas assim inteligentes, os que estão, vamos dizer assim, no alto escalão, são pessoas sensíveis, tem muitas. Eu não conheci todas, mas eu tenho conhecido alguns, porque eu estou no Facebook, desde o início do Facebook, eu vim do Orkut, pro Yahoo, sempre postando, fazendo minhas publicações, escrevendo minhas ideias de construção, sempre da valorização humana, do bem-estar social, dos resgates de valores. Então, é de tempos que eu venho. E eu sei que existem. Eu vou dizer, a internet só aparece o mal, só o mal na internet, só coisas, pornografia, é isso, é aquilo outro. Não, não é verdade. Na internet tem os dois lados, mas tem o lado do bem. Tem o espaço reservado para aqueles que querem construir o bem. E tem o espaço reservado para aqueles que querem construir o mal, que sentem bem com o mal. Ali eles ocupam. E os que sentem bem, com o bem, constrói o bem. Né? O raciocínio é este, a lógica é esta. Então, procurem assim dialogar, deixar sugestões. Por quê que eu trouxe esse assunto? Porque nós já começou desde 2000, época de mudança, gente. Época de mudanças. Nós começamos e estamos prosseguindo para um novo ciclo. E não pode ficar só para os que têm muito, tá? Para os que jorram, bilionários, milionários, que antes eu nem conhecia nenhum milionário, eu passei a conhecer agora com o Marçal
e alguns outros que estão se revelando. Porque antes, os que existiam e que dominavam, eles não falavam. E outros mais que nós agora sabemos quem são eles, né? E existe esse outro lado, não desmerecendo, dos milionários, do operário, a classe operária, os pobres, né? A massa dos pobres, dos paupérrimos. Mas não quer dizer que eles vão ficar assim, nesta condição o tempo todo, inclusive na internet. Pessoas inteligentes, que sabem produzir conteúdos, que escrevem, que vendem produtos. Eles também precisam da sua vez. Eles e nós, de uma maneira geral, Deus não criou ninguém para o mal, para o sofrimento. Deus quer o bem de todos e Ele quer o melhor para todos, porque a Bíblia diz: Deus não faz acepção de pessoas. Então, Deus ama a todos e Ele quer o bem para todos nós, só se nós não quisermos. Então, o que eu deixo aqui, o que a Judite Alves e o nome artístico Judite Pérola Negra, mas que também é especializada como professora, tá? Desde 76, formei em 76. Enfermagem, 95. Enfermagem, 95. Teologia, 93. Pós-graduação em aconselhamento em 2001. Psicanálise básica de 2000 a 2004 e 2008. Teorias psicanalíticas. E 2023, especialização como terapeuta da TRG. 2004, assistente social. Sou assistente social através da capacitação, da especialização do curso Serviço Social. Então, é por isso que eu disse para vocês sobre as atividades que eu venho desenvolvendo sempre de construção nas redes sociais desde o oculto. Porque a minha especialização, ela vem acontecendo na área das relações humanas. E o desejo do meu coração é sempre trabalhar as ações sociais e o resgate humano. E o que eu estou fazendo agora em caráter de urgência é porque eu estou lendo o momento. Olha, e não tem idade. As crianças já estão aí a todo vapor, precisando de orientação nas redes sociais. Tem alguns que têm dificuldades, às vezes até assim, de ter um computador, porque a exclusão virtual da internet existe, porque não tem um computador. Podem ser poucos, mas não são tão poucos assim não, ainda tem muitos. E tem aqueles de 45 para cima que tem todas as dificuldades, tem desejo, mas às vezes tem dificuldades. Então é um momento de estar balançando, acordando para esses termos
Porque, por exemplo, a IA está chegando, a IA já chegou há muito tempo, enquanto alguns estavam fazendo cursos na Croácia, aí em outros países. Eu lembro de debates aqui no Brasil falando mal de IA, pondo medo nas pessoas em relação a IA. Então, vocês podem imaginar, somente agora é que nós estamos vendo que IA é algo bom, que é de construção, que é de facilitação para o homem, para uma parceria conjunta de trabalho, de facilidades. E eu digo isso porque eu estou nesse rol da melhor idade. E eu joguei o medo para um lado, as coisas que eu ouvia na internet esquisitas, eu deixei de lado. E continuo também com a minha parceria, com a minha perseverança no Facebook, porque graças ao Facebook é que eu estou aprendendo a conversar, a comandar com a minha meta, com a meta, com a IA. A IA, a minha secretária virtual, disponibilizada pelo Facebook, e foi uma criança, um jovem e uma criança que falaram comigo, e a criança me disse para mim: vovó, olha, aqui é a meta, é a IA da meta. E ali eu fiz o meu contato, oh, que maravilha! Passava teclando, os dedos doendo. Agora é a maior facilidade. Parabéns, IA. Parabéns. Você é muito bem-vinda. Não só do Facebook, outras. Inclusive, eu quero deixar uma outra informação para vocês, para quem não tem, assim, às vezes computador ou um celular com muitos recursos, porque eu volto a afirmar, nem todos têm. Tem pessoas que estão no desejo e na vontade, nem todos têm. Assim facilitou a minha vida. Os dedos não ficam doendo mais como ficavam antes. Eu posso fazer as minhas comunicações, estar escrevendo, criando meus conteúdos, porque eu recebi o título do Facebook. A Judite Alves Cerqueira, a Pérola Negra, produtora de conteúdos virtuais. E recebi assim com muita honra. Estou muito feliz pelo reconhecimento dos meus conteúdos, das minhas atividades para o bem. Gente, povo querido, povo amado, presta atenção nisso, tá? Nesse detalhe aí, não estou perdendo não, porque são muitos assuntos que eu tenho aqui no meu coração, boas informações, orientações, que eu estou com inspiração, como eu estou aqui em local de muito verde, enquanto eu estou repousando, de estar fazendo alguma coisa para edificar vocês, tá? Muito cuidado, cuidem disso. Os dedinhos de vocês clicando lá para curtir vale, viu? Tem bons artigos, bons conteúdos que valem a pena curtir, mas vocês também são valorosos, têm necessidades financeiras,
o momento é um momento que não é tão, vamos dizer assim, tão favorável financeiramente falando, com tudo que está acontecendo, né? Não só no Brasil, mas no mundo. E a internet, ela é mundial. Então, pensem nisso. Um abraço, um bom domingo para vocês todos, com ausência de dores. Que Deus abençoe vocês, que saiam as dores, que sejam repreendidos pelo poder de Deus as enfermidades, que os médicos sejam iluminados através das ciências médicas para cuidar de vocês. Em todas as outras atividades profissionais, a paz nos lares, que sejam desfeitas as desordens das ruas, as desorientações, as brigas, as confusões. É o tipo de domingo que eu desejo para vocês, não só domingo, mas todos os dias, que seja cada dia de subir cada degrau para o sucesso, para a conquista, para vencer até chegar no patamar máximo. Sim, qual é esse patamar máximo? Do encontro com Deus, da permanência com Deus e serem ancorados por Deus. Um bom domingo. Muito obrigada por este tempo que vocês dedicaram para ouvir este bate-papo, essas orientações do fundo do coração. O meu coração é do lado direito, porque eu sou destrocárdica, mas citos inversos totales, obras do Criador. Todos os órgãos investidos. Então, eu estou pondo a minha mãozinha aqui no coração do lado direito para dizer que eu amo vocês, que eu quero o bem de vocês. Um abraço. Beijos no coração.